Olá, hoje nós vamos falar sobre recurso na narração de histórias, numa aula, num encontro, num treinamento, numa palestra. Este tema chegou como um pedido da Ângela Nogueira do Mato Grosso do Sul, onde eu estive há um tempo atrás dando uma formação para 44 bibliotecas da Rede SESI. E ela falou: Beatriz, eu estou todos os dias contando histórias na sala de aula, agora de forma online, e eu preciso dessa ajuda porque eu preciso ajudar os meus alunos. Então vamos lá, Ângela, que pedido bom! E por que eu resolvi atender esse pedido? Por que ela está me pedindo isso e por que eu resolvi atender esse pedido de uma forma tão rápida? Né? Ela me fez esse pedido semana passada e agora já estou aqui fazendo o primeiro vídeo sobre esse assunto, porque semana que vem eu vou continuar com ele. É o seguinte, cada pessoa aprende de uma maneira diferente. Tem pessoas que precisam ouvir para aprender, outras precisam enxergar, outras precisam tocar, outras precisam se movimentar, algumas precisam escrever. Então, a gente tem uma forma de aprender diferente, assim como a gente tem uma forma de se manifestar diferente. Tem pessoas que também gostam das místicas, outras pessoas são ligadas à ciência, outras às artes, outras ao fazer. As pessoas diferentes precisam de caminhos diferentes. E nós, como artistas e como educadores, temos, principalmente como educadores, temos a obrigação de abraçar a todas, de abarcar a todas. Nós não podemos perder uma sequer. Eu, como artista, não posso perder ninguém na minha narração de histórias. Do mesmo jeito que eu estou aqui com você, eu quero que você fique comigo até o final, a não ser que realmente esse assunto seja completamente indiferente para você, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar primeiro sobre recursos. O que é um recurso? A minha voz é um grande recurso. Eu estou aqui me comunicando com você, utilizando a voz, utilizando meus olhos, um gesto ou outro, né? Eu estou mais quietinha, sentadinha, mas de vez em quando a minha mão aparece. Isso tudo é um recurso. Dentro do meu próprio corpo, por exemplo, dentro da minha voz, eu tenho diversos recursos, porque de repente eu posso começar a falar assim, ou falar assim, ou falar assim, ou falar assim. Aí eu falar assim. Eu acho que essa voz é muito mais simpática, você não acha? Então, eu posso, dentro da minha voz, brincar, assim como eu brinco com os meus gestos, assim como eu também posso usar as minhas expressões faciais. Meu corpo inteiro é um grande recurso. Mas eu posso também usar vídeos, eu posso usar sombras, eu posso desenhar enquanto eu conto história, eu posso usar objetos ou bonecos. Tudo isso são recursos e desses recursos eu vou falar agora. Primeira coisa que a gente vai fazer é escolher o recurso. Se esse recurso for um objeto, você vai escolher esse objeto que não seja pesado demais, que você não dê conta de carregar, né? Se você for manipular o objeto, a não ser que seja um móvel, aí você vai ter que criar uma relação do seu corpo com esse móvel para dar vida a ele, né? Mas geralmente a gente não pega algo pesado demais, nem algo tão leve que pode se escapar da sua mão e você não ter domínio sobre ele. Ou seja, o domínio sobre o recurso é uma condição no critério de escolha deste recurso, certo? Se for um vídeo, se for outra coisa, você vai ter que dar um jeito de aprender a dominar este recurso. No finalzinho a gente vai falar sobre isso, que é fundamental essa questão. Segunda coisa, se você vai pensar, você pode ligar o seu recurso diretamente com o seu conteúdo. Por exemplo, se a sua história fala de comida, de alimentação, você pode usar frutas, você pode usar algo, né, algo da cozinha para poder utilizar como recurso, ou uma fruta, né? A própria história ou o próprio conteúdo pode te dar caminhos criativos, interessantes, surpreendentes para a escolha do seu recurso. Outra coisa que você vai ter que ver é o ambiente que você tem. Porque se eu estou aqui com um fundo branco, como eu escolhi ter, e pego estes objetos, eles aparecem no fundo branco. Agora, se eu pego outro objeto, que é esse que eu vou te mostrar aqui agora, que eu me embananei na hora de pegar,
É uma luva é um grande recurso. Olha aqui, ó. Ela no meu pano preto aparece, mas na parede branca ela não aparece porque ela é branca e você nem percebeu que era um lobo mau. Poderia ser outro bichinho também, né? Poderia ser várias coisas essa luva, mas você não viu porque é uma luva branca num fundo branco. Se eu só tenho uma luva branca, então é melhor que eu escolha, que eu construa um outro ambiente para que ela apareça. Agora, se eu só tenho esse ambiente, então eu vou escolher o meu recurso de acordo com o ambiente que eu tenho. O que interessa é que se você está utilizando um recurso é porque ele é importante, então você tem que dar valor a ele. Né? Não adianta nada você pegar uma coisa maravilhosa, mas ele não vai aparecer. Então você tem que combinar recurso e ambiente, certo? Outro critério também é o critério da segurança. Você não vai usar um recurso que pode quebrar na sua mão durante a sua apresentação, durante a sua aula. Eu tive uma aluna que hoje é minha amiga, é uma contadora de histórias maravilhosa. E na primeira aula de recursos, eu falei, agora vocês vão escolher uma história, vão escolher um objeto para fazer o personagem da história. E ela escolheu um jogo de 6 taças para 6 personagens. Eram taças de cristal, antigas, cada uma de uma cor maravilhosas. E quando eu vi aquilo ali, eu fiquei até assim, suada, porque no final eu não conseguia ouvir a história. Eu estava preocupada se a taça ia durar até o final da história ou não. E ela também, ela tinha tanta preocupação no manejo da taça, né, que ela não conseguia viver a história. E ela falou, mas a taça é tão linda. Eu falei, querida, a taça, o recurso, eles têm de estar a serviço da história e não a história a serviço do recurso. Porque se eu ficar mais preocupada com o recurso do que com a história, acabou, né? E outra coisa, a história ou o seu conteúdo, ele tem que dialogar com este recurso, que na realidade é uma outra arte. O teatro de bonecos, o teatro de sombra, o teatro de objetos, ele é uma arte. Nós estamos usando duas artes que dialogam uma com a outra, no caso de narração de histórias, que também é uma arte, né? No caso de uma aula, não é uma arte, mas você está usando uma arte para poder usar, né, para poder potencializar o encantamento da sua aula. Bom, outra coisa extremamente importante agora que você vai ter que pensar, e daqui a pouquinho a gente volta a falar nisso, tá? Se este recurso, ele tem a ver com seus valores. Por quê? Eu peguei uma luva branca para fazer o lobo mau, certo? Essa luva poderia ser o quê? Azul, amarela, preta. Geralmente as pessoas pegam uma luva preta para fazer o lobo mau. E por que eu não uso a luva preta para fazer o lobo mau? Porque eu estou num país cuja maioria da população é negra. Não sei se a maioria, mas enfim, nós temos uma população gigantesca negra. Mesmo que não tivesse. Se fosse um. E é um país racista. Eu, como artista, eu, como educadora, principalmente como cidadã, eu tenho que ter a obrigação de ser agente de transformação dessa mentalidade ignorante, que é o racismo, tá? Então, eu não vou, por exemplo, no caso do lobo mau, colocar uma luva negra, porque basta de dizer, né, de colocar a cor negra para os personagens ruins. Quando a gente faz isso, a gente está aumentando essa mentalidade, né, velha e que não nos levou a nada. Então, a gente precisa escolher esses recursos também pensando nisso, tá? Se você vai estar com pessoas que têm algum trauma, não use o recurso que ajude essa pessoa a lembrar desse trauma dela. Vamos nos ajudar, vamos ser melhores. Todos os dias eu posto nas minhas redes sociais. Bom dia a todos e que sejamos bons ao dia, que nós sejamos bons ao dia. Vamos
Vamos parar de querer que o mundo seja bom pra gente. Vamos nós sermos bons ao mundo, bons ao dia. Agora, uma outra dica que eu vou te dar é o quê? Você escolheu o seu recurso. Mais de um recurso. Não interessa quantos recursos você vai escolher. Aliás, interessa, porque você tem que conseguir mexer com eles todos. Então, você vai procurar colocá-los em um lugar onde você vai ter um acesso direto. Então, agora eu estou aqui conversando com você e peguei os meus objetos ou os meus bonecos, tá? E devolvi sem fazer barulho, sem perder o meu olho com você. O que eu não posso fazer é, no meio de uma fala, de repente, bom, então, era uma vez... Era uma vez um rei. Isso eu não posso fazer. Porque nesse momento o recurso passou a ser mais importante do que a minha história. Nesse momento eu perdi completamente o meu elo de ligação com você quando eu comecei a procurar o recurso. Às vezes tem pessoas que colocam dentro de uma caixa, aí no meio da história elas param a história, vão pegar a caixa, vão abrir a caixa, acabou. O outro que está do lado de lá já foi embora, porque não é fácil se concentrar na voz de um contador de histórias, quando a gente tem um mundo repleto de estímulos, que eu só tenho a minha palavra e no máximo um objetozinho. Então, se eu não ajudar, eu que sou contador de histórias, eu que sou professor, eu que sou palestrante, eu, né, que sou, sei lá o que, o treinador, não ajudar a pessoa que está do lado de lá, ela vai encontrar algo mais interessante na concorrência para ela olhar. Nem que seja os próprios pensamentos, a própria imaginação, né? E isso é uma perda. Lembrando que nós não podemos perder ninguém. Então, você vai colocar os seus recursos de modo, na hora que você quer pegar a luva, ela está na mão. De modo que você quer pegar um tecido, ele está na mão. Não interessa o quê. Você quer ligar um vídeo, então você tem que já ligar esse vídeo aqui ou combinar com alguém na hora certa de ligar o vídeo ou de desligar na hora certa para a gente não perder o ritmo, o fio da meada, né? Porque se o outro perde e se você também perder, aí dá-nos geral, aí não pode. Às vezes a gente está num lugar onde a gente não vai conseguir colocar o recurso muito próximo da gente. Então, suponhamos, eu vou pegar isso aqui, tá? Vou colocar lá longe de mim. E aí, chegou aquele momento que eu vou ter que usar aquele recurso. Então, eu vou criar alguma coisa interessante para que eu possa pegar esse recurso sem perder o ritmo e trazê-lo de volta até você. Ou eu vou olhar para você, eu vou olhar para o recurso, eu vou tornar a olhar para você, vou olhar para o recurso. Vou sair, vou pegar e vou trazer. Ou eu voltei com ele. Enfim, eu vou criar estratégias para poder utilizar o meu recurso da forma mais envolvente, encantadora, funcional, tá? Que eu puder, que eu conseguir. Então agora nós vamos falar de uma coisa que é o seguinte: toda arte, todo trabalho, todo ofício é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Arte exige técnica. Narração de histórias é arte. Utilização de objetos, de bonecos é arte. Então nós temos que trabalhar. Você vai ter uma semana para ficar trabalhando com isso. Escolhendo, pensando, refletindo, perguntando. E quando você terminar de perguntar e conseguir se responder, com certeza, silencie a sua mente para poder escutar as novas perguntas que virão, porque semana que vem eu vou voltar com esse assunto, só que agora com algumas práticas mesmo de utilização desses recursos. Hoje foi só a apresentação, mas, né, escolha e etc. Mas elas são fundamentais, porque são as perguntas que nos movem mesmo, tá? E para você poder pensar que não é fácil ter duas artes dialogando uma com a outra, mas é perfeitamente possível
desde que a gente se dedique a este ensaio, a este treinamento, a esta reflexão e experimentação. Experimente, 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 experimente. Eu falo com os meus alunos, toda arte é uma ciência, ela passa por um processo científico, porque você tem que fazer uma hipótese, você tem que fazer perguntas, você tem que experimentar caminhos, você tem que testar, 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 testar. E assim, deu errado, faz de novo e reflete. Por que deu errado? Então faz de novo, deu errado, faz de novo. E a gente vai errar o tempo todo. Eu vou até te dar um exemplo de um erro meu que está aí no YouTube. Você vai lá no filme O Lobo e as Três Irmãs, que é uma história fantástica. Nele eu estou usando uma luva azul para fazer um lobo mau. E qual foi o meu erro? O meu vestido também era azul. E eu tinha uma parede, né? Eu tinha uma biblioteca atrás de mim. A luz não estava tão boa assim, meu lobo quase não apareceu. Mas eu só vi aquilo, né? Porque eu estava diante de uma câmera, eu só fui ver quando o vídeo já estava pronto, já estava editado, né? E eu deixei e coloquei como um aprendizado para mim, para não cometer os mesmos erros. E hoje, para poder estar aqui falando com você, fala assim, olha, tá vendo que a Beatriz Mirra, né, também erra, mas é muito bom errar, porque é só errando que a gente aprende. O que a gente não pode é deixar de fazer. Então, se você gostou, volta aqui semana que vem, que semana que vem nós vamos falar mesmo sobre recursos, nós vamos brincar um pouco com eles, eu vou te ajudar a dar mais vida aos seus recursos, tá? E algumas brincadeiras sobre isso. E assine meu canal, porque eu sou uma artista e eu pago as minhas contas com o meu trabalho presencial, né? Eu estou dentro de casa agora e quando você assina o meu canal, você está me ajudando a me manter materialmente, inclusive a pagar a minha internet para poder estar aqui com você. E compartilhe com aqueles que você acha que pode, né, que vão também aproveitar deste conteúdo. Fica ligado, porque todo domingo tem história para adulto, toda quinta-feira tem história para criança. Uma boa semana.